E o Fábio me convidou para dar essa aula, que eu fico extremamente lisonjeada com esse convite, muito feliz mesmo, não só pelo convite de estar dando aula nesse programa que ele criou, que é a mentoria, mas também pela oportunidade de estar falando um pouquinho mais a fundo dentro da nossa área, né? Dentro da área de estética. E dentro dessa condição, a gente está fazendo algo onde tem um pouco mais de aprofundamento no entendimento de tudo isso que a gente faz. Eu gostaria muito que vocês realmente pudessem compartilhar as informações, pudessem fazer as perguntas de vocês, mas eu entendo que é para ficar para o final, então não deixe de escrever nos comentários, tá? Para que a gente possa fazer isso um pouco maior até do que está aqui. Bom, primeira coisa que a gente entende de tudo isso, quando a gente fala na questão da endocrinologia, e hoje, quando eu penso nisso, eu acho que todo o nosso atendimento tem a ver com a endocrinologia, porque basicamente tudo que a gente faz, a gente pode ter alguma pincelada de questões hormonais em tudo isso. Então, quando a gente pensa na endocrinologia, nesse nosso atendimento, esse envolvimento tem a ver com a questão hormonal. E aí, só para que a gente se localize, né? Todas as vezes que a gente pensa em hormônios, a gente precisa saber que hormônios são substâncias químicas que têm a função de regular a atividade das nossas células e até mesmo do nosso organismo. Esses hormônios podem ser produzidos em diferentes partes do nosso corpo e essas partes, elas são chamadas de sistema endócrino. E cada hormônio, ele vai possuir células-alvos. E independente do hormônio, essa substância só vai atuar nessa célula onde ele tem essa propriedade de chegar. A gente pode dizer que hormônios, na verdade, são mensageiros químicos. Ele vai levar uma informação aonde ele precisa atingir. Então, quando a gente pensa nesse sistema, ele é um sistema amplo, distribuído em várias regiões do nosso corpo, e a gente pode falar, na verdade, de diversas glândulas que vão compor todo esse sistema. Então, a gente pode falar aí da hipófise, que praticamente é a glândula que controla todo o nosso corpo, a glândula pineal, a tireoide, que é a nossa segunda glândula mais importante, a primeira é a hipófise, a segunda é a tireoide. A hipófise controla a tireoide e a tireoide controla praticamente o resto do nosso corpo. As paratireoides, que estão muito junto da tireoide também. O timo, o pâncreas, as suprarrenais ou as adrenais são sinônimos. As gônadas, e aí tem a ver com o testículo e com o ovário. E, por último, o tecido adiposo, que tem sido falado nos últimos anos, como também um tecido com funções endócrinas. E isso, para a gente, dentro da nossa área, tem uma ação muito, muito importante quando a gente pensa na questão de emagrecimento, de tratar gorduras localizadas. Então, entender essas funções faz um diferencial muito grande, porque cria para a gente argumentos e possibilidades de estar trabalhando com outras formas, com outras ações e incrementando um pouquinho mais o nosso tratamento. Quando a gente pensa em tudo isso, né, todas essas glândulas produzem hormônios, que são essas substâncias que vão levar essas mensagens, e a gente vai ter aí algumas situações, um minuto, de possibilidades de pensar em nomes que a gente já viu. Então, hormônio do crescimento, ou GH, talvez seja um dos hormônios bem famosinhos aí quando a gente fala nessa questão de estética, porque vira e mexe, aparece alguém falando sobre utilização de hormônio de crescimento contra envelhecimento, né? O hormônio folículo estimulante, ou FSH, tem a ver com um hormônio que é produzido na hipófise que vai estimular aos nossos ovários. O hormônio luteinizante, ou LH, o estrógeno ou estrogênio, a progesterona, a prolactina, a testosterona, a insulina, o glucagon, a adrenalina, noradrenalina, a melatonina, a dopamina, serotonina, tiroxina e o hormônio antidiurético. Cada uma dessas substâncias, eles têm funções dentro do nosso organismo,
e eles vão ter também aquele tecido, aquela célula-alvo onde ele vai ser utilizado. E não menos importante, mas talvez os mais novos, a leptina, resistina, grelina e adiponectina, que são as substâncias produzidas pelo nosso sistema, pelo nosso tecido adiposo. Então, quando a gente pensa nessa questão da endocrinologia estética, de cara a gente já observa aí diversas possibilidades de ação para elas. Então, a gente pode falar aí da questão do hormônio agindo na pele, do hormônio agindo nos cabelos, do hormônio com ações sobre a gordura, com ações sobre as unhas, sobre o nosso humor, né? Na questão do edema, na questão de proteínas. Então, em cada situação dessa, a forma de ação é uma, especificamente falando. Na questão de pele, né, a gente pode ver diversas alterações que têm influência hormonal. Então, a flacidez é uma alteração bastante significativa e que a gente recebe uma procura muito grande nesse tratamento. A aspereza, né, ressecamento da pele, a gente também tem influência hormonal. O aparecimento de rugas, a gente também percebe que os hormônios têm uma influência muito grande sobre isso. E quando a gente fala de manchas, a gente fala de discromias, também existe uma necessidade muito grande de ação hormonal, tanto para a parte de manchas escuras, como para as manchas claras. E aí a gente fala da hipercromia ou da hipocromia. Independente dessas manchas, a gente também tem ação sobre elas. E aí, eu penso que todo mundo já ouviu essa informação, que a pele é um órgão, e ela é o maior órgão do nosso corpo. Ela tem diversas funções, ela produz diversas ações. E é legal quando a gente pensa na segunda frase que está aqui, falando que o principal local de verificação de envelhecimento é a pele. E ela está intimamente ligada às alterações hormonais, não necessariamente ligadas à idade. Muita gente, às vezes, acha que a gente só tem alteração hormonal porque envelhece, mas a gente encontra pessoas muito jovens com várias alterações hormonais perceptíveis e, às vezes, passa sem que a pessoa se ligue no que está acontecendo. Então, quando a gente pensa nesses sinais que a gente tem como a pele fornecer, a gente vai verificar diversas alterações ligadas ao envelhecimento. Então, a gente pode falar do afinamento dos lábios que ficam pendentes para baixo e que chegam a fazer até a eversão do lábio, o acúmulo de gordura nas bochechas, a intensificação de pés de galinhas, a intensificação de rugas na testa, o aparecimento de rugas de uma maneira geral na face, a diminuição da densidade da pele, que é o afinamento que a gente costuma dizer, o ressecamento da pele das mãos, que mostra muito o envelhecimento da gente, as discromias, sempre que a gente falar em discromia, a gente está falando de manchas, tanto claras como escuras, e a flacidez cutânea. Então, pensar nessa questão de endocrinologia e pele é pensar em todos esses sintomas. E aí a gente fala um pouquinho sobre essa questão de discromias, lembrando que a gente tem aí diversos hormônios que atuam sobre elas. E às vezes, quando a gente fala em mancha, a gente está pensando somente na melanina, né? E automaticamente a gente tem aí diversas outras formas de atuação para isso tudo. Então, a gente pode falar do principal hormônio para isso, que é o MSH, que a gente chama hormônio melanócito estimulante, mas a gente tem outros hormônios que podem ter ações sobre isso. E aí a gente fala do estrogênio como um fator importante para isso, a progesterona e a própria insulina, que podem ter implicações quando a gente fala na hiperpigmentação. Da hiperpigmentação ou da hipocromia, independente disso, a gente vai ter alterações voltadas para questões hormonais. E a gente vê alguns sinais desses que são bem claros, né? E hoje o que a gente mais vê, a gente vendendo curso para fazer clareamento de manchas, qualquer uma dessas manchas que eu coloquei, eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar de cursos para resolver esse problema.
como se ele fosse simplesmente um escurecimento cutâneo. A gente vai encontrar manchas na nuca, manchas na genitália, manchas nas axilas, manchas na face interna das coxas e em outras regiões do corpo, principalmente quando a gente fala de envelhecimento. Mas uma coisa importante da gente falar, isso eu não posso deixar de dizer para vocês, é que a pele é um dos nossos principais locais de observação clínica. E várias dessas manchas que a gente vê na pele, ela pode ter a ver com alterações hormonais ou alterações de saúde. E que uma vez removidas, a gente perde a possibilidade de diagnóstico precoce de tudo isso. Uma dessas manchas que muito me preocupa quando eu falo sobre isso, é a mancha que está aqui, ó, na região da nuca. Essa mancha, ela tem a ver com resistência à insulina, e isso pode acontecer por alteração de ovário policístico, pode aparecer em pessoas obesas, por resistência à insulina, ou na própria pessoa que está fazendo o quadro de hiperglicemia por diabetes. E quando a gente recebe uma pessoa dessa no nosso consultório, para fazer clareamento de mancha, sem saber a origem desse problema, ele passa a se comportar como uma pessoa saudável, sendo que, na verdade, isso já é um sinal de um pré-diabetes. Do mesmo jeito, a hipercromia, tanto na axila como na virilha, além de questões de estrógeno, de envelhecimento, ela também pode ter uma ação muito importante com resistência à insulina. Então, vale muito a pena quando a gente perceber isso, ou que o paciente tenha vindo para isso, ou que ele tenha vindo para outro motivo e a gente percebe isso, começar a conversar com esse cliente, com esse paciente, sobre a possibilidade de ele estar fazendo um acompanhamento médico. Um simples exame de sangue vai mostrar se isso aqui realmente tem a ver com a resistência à insulina. Do lado de cá, a gente fala de um melasma, que é uma mancha que todo mundo está acostumado a ver e tratar. Isso tem ação tanto do sol, como também questões da idade ou alterações hormonais, seja por produção hormonal ou por uso de hormônios. E aí a gente fala de remédios, de medicamentos como o anticoncepcional ou mesmo medicamentos que são usados para reposição hormonal. Tudo isso pode acarretar essas alterações que a gente está vendo aqui. E aí, quando a gente pensa nisso, vamos um pouquinho além, né? Existem alterações de saúde, como a doença de Addison, que tem a ver com uma alteração da glândula suprarrenal, da adrenal, que são sinônimos, que vão ter alteração na produção dos hormônios que são produzidos por ela. E ela vai produzir manchas hipercrômicas que se confundem muito facilmente com o melasma. Só que, na verdade, o motivo é outro, o tratamento também é outro. Essa foto que está aí é uma doença como essa, né? Doença de Addison. O pâncreas, ele pode produzir hipercromia por resistência à insulina, e os ovários, quando a gente fala da síndrome de ovário policístico. Então, o ovário policístico, ele é diferente da pessoa que tem mancha normal, porque ele aparece também com outras alterações. Normalmente, aumento de pelos, e aí a gente ouve um nome bacana chamada de hirsutismo, e aí a pessoa normalmente tem uma quantidade maior de pelo, braço, perna, barba, né? E a gente vai encontrar também outras funções voltadas principalmente para a produção de insulina, como um quadro de acne inflamatória importante, que é bastante comum. A gente vê alteração do tom de voz, porque a desregulação hormonal acaba fazendo com que a gente tenha uma produção diferente de hormônios, tendo aí uma quantidade maior de hormônios masculinos, que é a testosterona. Bom, uma outra condição também que tem a ver com essa questão de endocrinologia é a questão da flacidez cutânea. E quando a gente pensa nisso, a gente tem algumas alterações aí que podem ter razões para tudo isso. Uma delas é o que a gente chama de efeito sanfona, que é aquela situação em que os pacientes, as pessoas, a gente mesmo, engorda, emagrece o tempo todo, não consegue manter peso. E esse efeito, que é chamado sanfona, enfraquece as nossas fibras colágenas e as fibras elásticas, levando ao aparecimento da flacidez.
A falta de hidratação oral também cria uma alteração nesse tecido e leva a uma flacidez. A falta de hidratação tópica, né, passar cremes hidratantes, ele também acaba diminuindo essa possibilidade de manter a pele com o turgor normal. A exposição excessiva do sol, o cigarro e aos hormônios. E quando a gente pensa nisso, né, são alterações hormonais muito comuns em mulheres, principalmente quando a gente fala na menopausa, que provoca a diminuição do colágeno e da elastina, que são produzidas pelo corpo. Isso acaba deixando a pele mais fraca e mais flácida. Então, quando a gente pensa nisso, a flacidez e os hormônios, ela não tem a ver somente com a flacidez tissular ou a flacidez cutânea. A gente também vai ver envolvimento aí de flacidez muscular, principalmente pela perda do colágeno, que vai levar a uma diminuição do tônus muscular. E isso acomete também a dificuldade de ganho dessa musculatura posteriormente. Então, mesmo que a pessoa, às vezes, faça atividade física, tenha regularidade, o ganho da massa muscular não é o mesmo. Consequentemente, o ganho da força muscular também não. E a flacidez tissular é o que a gente está mais acostumado a ver e tratar quando a gente tem essa perda do tônus tecidual. E quando a gente pensa nessa questão hormonal, a gente vai pensar aí no envolvimento dos fibroblastos, mas também no envolvimento dos queratinócitos. Então, quando a gente pensa nos fibroblastos, o que a gente tem aí? A perda, a diminuição da quantidade de colágeno. Mas o que a gente pensa quando a gente fala dos queratinócitos? O achatamento dos queratinócitos, que vai levar ao afinamento dessa pele. A gente também não pode esquecer da MEC, que faz parte de tudo isso, e uma ação bastante significativa do declínio hormonal tem a ver com as glicosaminoglicanas, e essa interferência acaba diminuindo também o volume de líquido, o que vai diminuir a hidratação desse tecido como um todo. E aí a gente tem perdas mais profundas na derme, perda mais superficial na epiderme e ainda perda na qualidade da musculatura que está abaixo de tudo isso. Ainda é legal da gente lembrar que tudo isso tem envolvimento de diversos hormônios, e não é só um hormônio que vai interferir em tudo isso. O estrogênio é um hormônio muito importante quando a gente pensa na questão dos fibroblastos, porque ela é quem impulsiona essa ação das células fibroblásticas a produzir colágeno e elastina. O hormônio do crescimento é um hormônio muito, muito, muito importante para nós. Ele diminuindo esse nível, a gente vai ter aí modificação da massa muscular. Aumenta a quantidade de gordura e de rugas, alteração de humor e diminuição da nossa resistência física. O DHA tem um efeito calmante e anti-envelhecimento, e ele só é produzido eficientemente até os 30 anos. Esse hormônio é um hormônio que faz a gente aproveitar melhor os nossos hormônios sexuais, mas a partir dos 30 anos de idade, a gente começa a ter uma perda significativa dessa função hormonal. A melatonina, que é um outro hormônio que eu gosto muito de falar sobre ele, principalmente porque essa eu tenho certeza que vocês vão deixar anotados aí, Fábio, tenho certeza que vai anotar isso aí, né? A melatonina é o principal hormônio antioxidante que existe. E esse principal hormônio antioxidante que existe é produzido no nosso corpo. Essa produção, ela se dá normalmente quando a gente dorme e ela consegue reparar todas as funções que a gente perdeu naquele dia. Então, ela faz como se fosse uma varredura, retirando todas as substâncias que não servem no nosso organismo. Só que, para isso, a gente tem a necessidade de dormir. E esse sono é o que tem mais dificuldade da gente manter. Por quê? A gente precisa ter um sono profundo, e esse sono profundo precisa acontecer mais ou menos entre 1 e 3 horas da manhã, que é o pico da produção da melatonina. Só que para isso a gente precisa estar dormindo por volta de 11 horas da noite, para que 1 hora da manhã a gente esteja em condições de ter a produção de melatonina no nosso organismo.
A partir daí, a gente tem uma meia-vida dessa substância que é produzida em pouquíssima quantidade ao longo do dia. O outro fator importante é que para produzir melatonina, a gente precisa estar dormindo em um local escuro. Não pode ter flashes de luz, e se a gente tiver a presença de luz azul, tela do celular, tela do computador, televisão, 1 hora antes da gente dormir, a gente atrasa, 40 minutos antes da gente dormir, a gente atrasa em 1 hora a mais a produção de melatonina no nosso organismo. Ou seja, está cada vez mais difícil a gente produzir melatonina, né? Porque a gente fica o tempo todo com esse celular na mão, vai dormir, faz as orações e pega o celular para poder conferir se alguém mandou uma mensagem, né? Se não mandou mensagem, a gente quer mandar mensagem para dar boa noite para alguém. Consequentemente, a gente atrasa a qualidade do nosso sono e também a possibilidade de recuperação e renovação das nossas células. Essa melatonina, ela tem uma ação na regulação dos nossos ritmos circadianos, e ela informa o nosso organismo que é hora de descansar. Todos os processos de renovação celular vão ocorrer durante o sono. A falta de sono, Fábio, faz a gente envelhecer precocemente, tá? Produz rugas, quedas de cabelo, manchas na pele. Bom, e além disso, a gente ainda fala do cortisol, que também tem uma interferência muito grande nesses nossos processos. Ele é o hormônio que normalmente é associado a estresse, né? E aí eu vou fazer só uma ressalva que todo mundo acha que o cortisol é um hormônio vigarista, é um hormônio que a gente não deveria ter, não é bem assim, tá? O cortisol, ele tem funções importantes no nosso organismo, função até mesmo como substâncias anti-inflamatórias. O que a gente não pode? É o excesso. Mas a necessidade da produção desse hormônio existe dentro do nosso corpo, como uma função realmente de proteção. Sempre que a gente tem excesso, e esses excessos têm muito a ver com os nossos excessos também. A gente fala muito do estresse, mas a gente pode ir um pouquinho além. Quando a gente fala do excesso de atividade física, a gente também gera a possibilidade de desenvolver o aumento da produção de cortisol. Quando a gente fala do excesso de trabalho, a gente também fala sobre a possibilidade de produzir cortisol. E tudo isso, na verdade, acaba sem uma modulação adequada se a gente não tem aí, por exemplo, a melatonina funcionando à noite para fazer essa orientação da quantidade de cortisol que a gente vai ter. Então, o excesso, ele acaba em envelhecimento prematuro, ressecamento da pele, descamação, queda capilar, unhas secas e quebradiças, pele oleosa e acne. E o cortisol destrói colágeno, o que leva à perda de elasticidade e o que produz a flacidez. Legal também a gente pensar na questão de hidratação cutânea, e normalmente a gente tem aí uma condição bastante significativa da diminuição de estrogênio e o ressecamento da pele. Então, normalmente, quando a gente fala em climatério, menopausa, a gente já sabe que existe um ressecamento causado por conta disso. E quem é o responsável por isso? O estrogênio. Eu coloquei aqui embaixo os 3 nomes que a gente pode encontrar ainda, tá? São 3 substâncias diferentes. Cada uma dessas substâncias são produzidas para funções diferenciadas. Então, existem estrogênios aí que vai ter ação diretamente na questão da mama, outro que vai ter acesso diretamente na questão vaginal, o outro que vai ter acesso à produção do óvulo, e cada um desses estrogênios, eles são produzidos para que cumpram essas funções. Mas quando a gente fala da questão de hidratação cutânea, o estrogênio ele tem 2 ações importantes. Uma ação na epiderme e uma outra ação na derme. E aí, quando a gente pensa nisso, é legal a gente entender que a hidratação ela se dá em 2 níveis. De baixo para cima, partindo da vascularização da derme para cima, e aí a gente vai ter os canais de aquaporina fazendo esse transporte de líquido, de hidratação, de vascularização para cima, mas a gente tem uma função barreira, que é feita na última camada da nossa epiderme. Se essas 2 funções não estiverem mantidas, a gente não consegue equilibrar o nível de hidratação da pele. E quem é responsável por isso?
também é o estrogênio. Então, quando a gente pensa na epiderme, qual a ação que o estrogênio tem? Ele tem a ação na produção de substâncias que compõem o nosso fator de hidratação natural. E aí a gente pode falar do ácido mucopolissacarídeo e do ácido hialurônico. O que essas substâncias fazem? Função barreira. Para quê? Para não perder o que está lá embaixo na derme. Então, o estrogênio na derme tem ação de quê? Sobre o aumento da vascularização, o aumento da hidratação superficial. E essas duas funções se complementam. Então, quando a gente pensa em alguém que está em déficit de estrogênio, a gente vai ter diminuição dos dois aspectos. Do aspecto da epiderme e do aspecto da derme, diminuindo essa vascularização interna. A insulina, que é um hormônio que a gente ouve muito falar, ligado principalmente ao diabetes, né? Mas ele tem funções bastante interessantes também na pele, na questão, no nosso corpo, de uma maneira geral, não só na pele, numa função de inflamação. Então, quando a gente fala nos processos cicatriciais, cirurgia, lesões, nossos tratamentos estéticos, a insulina tem um papel muito importante na modulação da inflamação, além da função do transporte de glicose que ela faz ao longo do nosso corpo. Então, a responsabilidade dela nesse momento tem a ver com o transporte de glicose para o interior das células de gordura. E aí, lembrando, o excesso de glicose traz um processo que a gente na estética chama de glicação, né? A glicação do colágeno, que é responsável por ligar as moléculas de açúcar e proteína. Quando isso acontece, a gente tem perda da elasticidade natural da pele. Isso acontece tanto no colágeno, como também na elastina. E ela vai ocorrer, vai levar ao envelhecimento mais rapidamente do que o recomendado pela idade. Então, quando a gente tem um paciente que ou não produz insulina normal, ou ele tem uma dificuldade de ter a recepção dessa insulina nas células, a gente não tem o transporte dessa glicose, dessa glicemia, para dentro do adipócito. E a gente vai ter aí o aumento dessa glicemia, que a gente chama de hiperglicemia. E à medida que a gente tem essa glicose circulante, ela leva a diversas alterações. Embora a gente esteja falando de pele, essa glicação também acontece nos vasos, tá? E ela leva ao endurecimento dos vasos, diminuição da oxigenação tecidual, por dificuldade de transportar esse sangue para os tecidos e fazer esse retorno novamente. Tudo isso pelo mesmo aspecto da glicação. Bom, eu falei a vocês que a hipófise é a nossa glândula mestra, né? É a glândula que controla a nossa tireoide e ainda produz alguns hormônios que vão ter outras ações diretamente no nosso organismo. Todos esses hormônios são transportados via corrente sanguínea e automaticamente vai chegar na célula-alvo. Um dos hormônios que a hipófise produz é o hormônio do crescimento, que é o GH, que a gente também chama de somatotrofina. Ela é uma proteína, e essa proteína tem a função de estimular o crescimento humano e a reprodução celular, e contribui também na determinação da altura de uma pessoa. Quando é que isso acontece? Na nossa infância. Depois que a gente tem a passagem da infância, da adolescência e da puberdade, que a gente tem o fechamento das epífises, esse hormônio já não tem mais essa ação. Então, ele passa a ter outros tipos de funções, entre eles a regulação do metabolismo. Mas o que mais que o hormônio do crescimento tem papel? Também na regeneração tecidual, na renovação do tecido, no aumento de massa muscular, na queima de gordura, ou seja, é um hormônio muito importante para o nosso organismo, independente da fase. Então, a gente pode dizer todas essas ações que o nosso organismo precisa do hormônio do crescimento. Então, quando eu penso em queimar gordura, o hormônio do crescimento tem papel nisso. Quando a gente pensa em renovação tecidual,
a gente também vai pensar no hormônio do crescimento para isso. Crescimento muscular, ganho de massa muscular e constituição de massa óssea. A gente vai ter papel aí muito importante do hormônio do crescimento nesse aspecto. Então, a maior parte da secreção fisiologicamente importante do GH acontece em forma de pulsos ou picos de liberação do hormônio várias vezes ao dia. A maior e também a mais provável desses picos acontece por volta de 2 horas após ao deitar-se. E há evidências de uma variação ampla de acordo com o dia do indivíduo. Logicamente que não é só dessa forma, tá? Existem outras maneiras da gente ter aí também o estímulo desse hormônio. E é legal para que a gente fique ligado nessas situações, para que a gente possa também fazer orientações adequadas àquelas pessoas que estão cuidando com a gente. Se eu quero renovação de tecido, eu preciso de hormônio do crescimento. Então, eu preciso fazer orientações para o meu paciente e saber se ele realmente tem condições de responder à altura. Então, é importante que, para a gente ter estimulação desse hormônio, eu preciso de sono adequado. E aí entra a mesma história da melatonina. Eu tenho que estar dormindo naquele horário, em torno de 1 a 3 horas da manhã, com sono profundo. Exercício físico de alta intensidade também libera hormônio do crescimento. Então, aquele povo que faz aquela caminhadinha que só está olhando os outros lá passear, não resolve nada, tá, gente? Tem que pegar peso, tem que fazer corrida, tem que dar trote. Tudo isso faz com que a gente tenha maior estímulo e, consequentemente, produz hormônio do crescimento. Hipoglicemia, o que é isso? Quando a gente não se alimenta adequadamente, tem um período mais longo, a gente também tem produção de hormônio do crescimento. A proteína consumida na dieta também produz a liberação de hormônio do crescimento. O estradiol, que é um dos tipos de estrogênio, a gente falou lá, também é um fator de liberação do hormônio do crescimento. Consumos de vitamina C, zinco, vitamina A, vitamina E e colesterol também tem ação sobre a liberação do hormônio do crescimento. E a redução de tecido adiposo. Pessoas que têm muita quantidade de tecido adiposo, ou seja, está acima do peso, está com MC maior do que devia, ela diminui a quantidade de produção de hormônio de crescimento. Consequentemente, ela deixa de se beneficiar de tudo aquilo que a gente falou. O que inibe essa liberação do hormônio do crescimento? Glicocorticoides é uma das substâncias que podem fazer isso acontecer. O excesso de carboidratos também. Aumento da gordura abdominal também. Dormir poucas horas e luzes acesas para dormir também vai diminuir essa secreção. E aí eu chamo a atenção de vocês para a questão da menopausa. Se a gente falou aqui que o estrogênio é um fator que pode facilitar, quando a gente diminui essa produção de estrogênio, a gente também diminui a liberação de hormônio de crescimento. Isso está intimamente ligada à perda de massa óssea e à perda de massa muscular com o envelhecimento. Legal? Bom, a cidadã importante do dia, que é a melatonina, é produzida pela glândula pineal. E como eu falei a vocês, ela é um poderoso antioxidante. Participa da reparação das células, das nossas células, expostas a estresse, poluição e outros elementos nocivos. Fundamental no processo de maturação sexual, regula o nosso ritmo circadiano e induz o sono. O ritmo circadiano é o que faz a gente dormir, produzir substâncias, acordar e ficar acordado. Isso é chamado de ritmo circadiano. A glândula pineal precisa de escuridão para secretar melatonina. E ela é influenciada pela luz, pelos ruídos e por exercícios físicos. Bom, hormônios e gorduras. Quando a gente fala disso, uma das coisas que a gente mais lembra é que as pessoas que têm hipotireoidismo têm tendência à obesidade, né? Será? Não. Lê do engano.
Todas as vezes que a gente pensa na tireoide, eu falei a vocês que ela é a nossa segunda glândula mais importante, e aí a gente vai falar de uma glândula que ela pode produzir hormônios dentro da sua questão normal, pode produzir a menos ou pode produzir a mais. Então, quando a gente fala de produzir a menos, a gente fala do hipotireoidismo. Quando a gente fala de produzir hormônios a mais, a gente fala de hipertireoidismo. Ela não faz a gente engordar, ela diminui o metabolismo. Com isso, ela acaba fazendo com que a gente tenha uma necessidade de ter muito mais atividade para queimar calorias. Então, é como se a gente tivesse que diminuir a ingesta calórica, já que o nosso metabolismo está mais diminuído pela diminuição da produção hormonal. Agora, o que é verdade quando a gente fala no hipotiroidismo? Ela tem uma facilidade maior de reter líquidos. E aí a gente fala de uma alteração que tem sido bastante comentada nos últimos anos, aí, que é o lipedema. Então, eu posso ter o aparecimento de lipedema por causa do hipotiroidismo, sim. Mas sempre que a gente fala em obesidade, não, tá? As pessoas que fazem hipotiroidismo, a gente lê que elas engordam no máximo entre 4 e 6 quilos. O restante veio porque comeu demais e, consequentemente, acumulou mais do que deveria. Agora, é verdade dizer que as pessoas que têm hipertireoidismo têm mais facilidade de emagrecer, porque essa pessoa tem o metabolismo mais acelerado, consequentemente, ela usa mais o que ela come e automaticamente armazena menos. Quando a gente pensa no tecido adiposo como função glandular, a gente está falando de uma das funções mais recentes citadas aí pelos nossos autores. O adipócito, tradicionalmente, a gente vai falar que ele tem uma função de armazenamento de gordura, é o que todo mundo conhece, e essa gordura é utilizada para as nossas atividades, para as nossas ações. Mas, além dessas funções, hoje já se sabe que o adipócito ele funciona como glândula e ele produz hormônios que são controladores do metabolismo. E aí a gente fala de hormônios que são chamados adipocinas. Essas adipocinas são 3 substâncias diferentes e cada uma delas vai agir no nosso organismo de forma distinta. Então a gente pode falar da leptina, que é a mais importante delas e talvez a mais conhecida, a mais famosinha, a resistina e a adiponectina. Então, quando a gente fala dessas substâncias, elas têm ações de caráter pró-inflamatório, ou seja, favorece a inflamação, ou anti-inflamatório. Isso vai depender de quê? Da quantidade de substância produzida pelos adipócitos. Bom, quando a gente pensa nessa função, eu coloquei as 3 aqui para a gente estudá-las. A adiponectina possui uma influência na sensibilização insulínica e ela tem também propriedades antiteratogênicas, propriedades anorexígena e a propriedade de anti-inflamatório. Anorexígena é que não deixa a gente sentir fome. Então, quando esse aumento da adiponectina acontece, ela está ligada ao aumento de células adiposas. Essas células, ela pode ser maior em tamanho ou ela pode ser maior em quantidade, e automaticamente a gente vai ter maior quantidade desse hormônio sendo produzido. A leptina possui um efeito de sinalização cerebral de estoque de gordura corporal, além de influenciar na sensibilização insulínica, na regulação do apetite e no gasto energético. É uma substância que tem a função de avisar o cérebro que a gente já está saciado. Então, quando a gente come e a gente já acha que, opa, parei, é porque ela foi lá e avisou para o nosso cérebro que a gente já se alimentou o suficiente. Mas isso não impede que a gente continue comendo. Quando a comida está super boa, a gente quer provar mais um pouquinho, né? E a gente continua fazendo disso uma alimentação normal.
Só que aí a gente vai aumentar a quantidade de leptina que a gente vai ter nessa produção. O excesso da leptina não faz efeito de saciedade. Isso quer dizer que todas as vezes que a gente fala de pessoas que têm maior quantidade de tecido adiposo ou pessoas que comem em excesso, ela vai produzir maior quantidade de leptina e ela vai ter maior quantidade de leptina circulante. Mas o que acontece com o organismo? Essas pessoas desenvolvem um mecanismo chamado resistência à leptina. Então, automaticamente, ela não consegue perceber que ela já está saciada. E quando eu estudei isso a primeira vez, eu mudei uma forma de pensar bastante significativa. Às vezes a gente tem mania de pensar que aquela pessoa obesa é glutão, né? A pessoa come demais, nossa, como pode? Ela não tem sensor. Então, fazer dieta para uma pessoa obesa é a pior coisa do mundo, porque ela continua sentindo fome o tempo todo, já que ela não consegue perceber que ela já se alimentou o suficiente. Perfeito, gente? A resistina é a terceira substância e ela tem uma influência no desenvolvimento da resistência insulínica por meio do aumento da gliconeogênese hepática. Tem relação com obesidade genética em indivíduos magros e não se encontra quantidade significativa delas circulantes no sangue. Bom, a principal dessas substâncias é a leptina e é a que é mais estudada até os dias de hoje. As concentrações de leptina aumentam com a sobrealimentação e diminuem em situações de fome. Seu pico de liberação ocorre durante a noite e a sua meia-vida plasmática é de aproximadamente 30 minutos. É um hormônio responsável pelo controle do balanço energético, além de outras funções em diversos tecidos. O jejum diminui a secreção de leptina. E aí, para a galera que faz jejum intermitente, fica a dica. Porque se a gente não tem produção de leptina, quando a gente come, a gente quer comer demais. Por isso é que muita gente fala que quando faz jejum intermitente, tem a possibilidade de engordar muito mais. Esse é um dos motivos. A dieta hipercalórica diminui a secreção de leptina. A secreção desse hormônio está aumentada durante a noite e diminuída durante o dia, mas em indivíduos com privação de sono, os níveis diminuem, levando a um aumento do apetite e, consequentemente, a um aumento ponderal. Atividade física de moderada a alta diminui a secreção de leptina. Então, também não adianta estar fazendo uma atividade física muito intensa, porque a gente acaba aumentando a possibilidade de comer. Bom, ela age como um sensor, e à medida que ela é produzida, o hipotálamo recebe essa notícia de que a gente já se alimentou o suficiente, e a partir daí a gente diminui o apetite. Uma outra substância que também é produzida, e aí a gente tem uma função diferente, né? É a grelina. Ela é produzida nas células do estômago e do pâncreas. Qual a função da grelina? Fazer a gente comer. Então, ela aumenta a vontade de comer, participa do balanço energético, aumentando aí a lipogênese. Dormir pouco e fazer dieta aumenta a produção da grelina. Então, a grelina, junto com os outros 3 hormônios que a gente falou, ele tem um fator importantíssimo quando a gente fala na lipogênese e no balanço calórico. Automaticamente, uma faz a gente sentir vontade de comer, a outra faz a gente ter a interrupção dessa vontade de comer para que a gente não coma demais. A leptina e a resistina têm funções aí na saciedade e a produção à noite no horário de sono. Então, quando a gente pensa nisso, né, a gente às vezes fala sobre a questão das pessoas que trabalham de noite, que têm trabalhos por plantões, o povo da área de saúde, enfermeiro, que acaba fazendo muito plantão noturno, a gente normalmente observa que são pessoas que têm mais tendência à obesidade, porque automaticamente ele perde uma possibilidade muito grande de controle de tudo isso.
O adipócito ainda tem também a produção de uma substância que se chama aromatase 450. É uma enzima que transforma os hormônios androgênicos produzidos pela glândula suprarrenal em estrógenos, que é o estriol. E aí, legal quando a gente pensa nisso. No homem, o que essa substância faz? Gera caracteres femininos, como queda de pelo e ginecomastia. E nas mulheres, induzir o câncer de mama, câncer de endométrio e de ovário. Pode piorar doenças como a endometriose, a miomatose, que são doenças dependentes de estrógeno. Quem está vulnerável a isso? Pessoas com obesidade. Então, sempre que a gente fala, tanto em homem ou mulher, que tenha sobrepeso e MC está muito alto, a gente tem chance desse acontecimento gerar maior quantidade desse tipo de estrogênio, que é o estriol. E aí a gente fala da queridinha, né? Da nossa celulite, que é a FEG. Então, quando a gente pensa na FEG, ela tem uma importância muito grande na questão hormonal. E o hormônio mais envolvido para a FEG tem a ver com o estrogênio. Eu coloquei os dois para a gente ver essas funções e ver como é que esses hormônios podem ser complementares quando a gente pensa nessas funções. E aí, uma coisa importante que eu não sei se vocês sabem, tanto o estrogênio como a testosterona, ele é formado a partir da progesterona. E aí a gente tem uma modificação dessa condição hormonal na suprarrenal, que é a nossa outra glândula que produz também os hormônios sexuais. Então, quando a gente pensa no estrogênio, a gente tem aí um efeito bem significativo na estimulação dos seios. Ele aumenta a gordura corpórea. Vamos fazendo de um lado e do outro, né? O estrogênio causa a estimulação dos seios e a progesterona protege contra o seio fibrocístico. O estrogênio aumenta a gordura corpórea e a progesterona auxilia no uso da gordura como energia. O estrogênio faz a retenção de sal e de líquidos e a progesterona é um diurético natural. O estrogênio tem uma ação para depressão e dores de cabeça e a progesterona é um antidepressivo natural. Estrogênio interfere nos hormônios da tireoide e a progesterona facilita a ação dos hormônios tireoidianos. O estrogênio tem mais chances de fazer coágulos de sangue, e quando a gente pensa nisso, pensa em trombose. E a progesterona normaliza a coagulação sanguínea. O estrogênio diminui a libido e a progesterona restaura a libido. O estrogênio enfraquece o controle do açúcar no sangue, ou seja, tem chance de diabetes. E a progesterona normaliza os níveis de açúcar no sangue. O estrogênio leva à perda de zinco e retenção de cobre. A gente já sabe que o zinco é importante para todas essas funções metabólicas. E o cobre ele tem a função de produzir a melanina. Então, quando eu falo de alguém que está fazendo manchas, o cobre tem uma ação importante para isso. E a progesterona normaliza os níveis de zinco e de cobre. O estrogênio reduz o nível de oxigênio em todas as células e a progesterona restaura o nível adequado de oxigênio celular. O estrogênio reduz o tônus vascular e a progesterona restaura o tônus vascular normal. E aí, quando a gente pensa nisso, eu achei um trabalho bem legal que eu trouxe para mostrar para vocês, que ele faz uma correlação entre o estrogênio e a FEG, né? Na verdade, ele fez uma correlação baseada em estudos, e todos os estudos mostram essa correlação de uma maneira bem importante. Mas ele mostra para a gente algumas alterações aqui que são promovidas pelo estrogênio no tecido. O que ele fala? Sobre as alterações causadas no fibroblasto, que promove modificações estruturais na glicosaminoglicana, levando à hiperpolimerização, aumentando o seu poder hidrofílico, ou seja, retém água, e aumento da pressão osmótica intersticiais.
Gera acúmulo de líquido entre os adipócitos, com consequente deposição de colágeno na matriz intersticial. A não uniformidade da deposição dessas fibras de colágeno acarreta uma esclerose irregular de tamanhos variados, tanto ao redor dos adipócitos quanto dos vasos sanguíneos. As mudanças no tamanho dos capilares levam quase sempre à formação de microaneurisma, por estrangulamento dos mesmos, permitindo extravasamento de plasma para o interstício, em conjunto com citocinas e linfócitos, reforçando essa desordem e levando a esse acometimento. Bom, a gente, quando fala dessa ação do estrogênio para a FEG, a gente vai falar em diversas alterações que a gente vai encontrar em tudo isso. Então, eu vou encontrar alterações do colágeno e das glicosaminoglicanas. A gente vai ter aí o acometimento do edema causado por conta dessas alterações do colágeno, e aí lembra que colágeno também está nos vasos, né? Isso leva a um aumento da resposta nos receptores alfa-antilipolíticos, o aparecimento do estímulo da enzima responsável pela lipogênese, que vai levar a uma diminuição do tônus venoso e uma vasodilatação. Qual que é o pico do estrogênio, gente? É no período menstrual. Então, seria o pior momento para a gente estar avaliando o resultado de um exame, de um tratamento que a gente está fazendo. Se eu quero fazer uma reavaliação de um paciente, de um cliente, escolhe outro período do mês, porque vai ser o período em que ela vai estar apresentando maior quantidade de FEG pela ação do estrogênio. Do mesmo jeito, já aproveitando o gancho, está fazendo a avaliação de um tratamento para edema, não é no período menstrual que a gente vai estar fazendo isso. E do mesmo jeito, se eu quero fazer tratamento para diminuição de peso, diminuição de medidas, também não é nesse melhor período que a gente vai estar fazendo isso. Pela retenção de líquido, a gente vai acabar tendo um paciente mais pesado, com mais gordura localizada, pelo aparecimento desse processo nessa fase. Pensando em cabelos, a gente também tem ação dos hormônios quando a gente pensa na condição capilar. Os primeiros que a gente pensa são os hormônios tireoidianos, e a gente pensa no T3 ou no T4, mas os artigos mostram para a gente que deveria ser a última causa a ser observada, que é o que menos problema dá. Normalmente, a gente vai encontrar essas causas voltadas para as alterações capilares devido aos hormônios sexuais. E aí a gente fala tanto da testosterona como do estrogênio. Então, quando a gente fala da testosterona, ela tem aí um aumento dessa queda em 86% dos homens e 40% das mulheres. O estrogênio nas mulheres, ele vai ter efeito protetor de queda. E em homem, ele vai ter o aumento dessa queda. E a gente precisa pensar aí nos hormônios adrenais, principalmente o cortisol, que a gente falou um pouquinho mais cedo, que também tem funções boas, mas a gente sabe que ele tem uma função principalmente ligada aos estresses. Então, a testosterona no folículo pilosebáceo, ela é transformada numa outra substância, que é a dihidrotestosterona, feita aí pela 5-alfa-redutase. E ela entra no núcleo celular, provoca o afinamento e a queda do fio. Essa conversão por essa enzima que a gente falou. Quando a gente pensa nessa questão do climatério da mulher, a gente tem uma situação bastante interessante aí. Então, nessa questão dos hormônios sexuais, a mulher, a gente vai ter uma diferença grande aí na menopausa, e isso tem uma causa bastante interessante. A gente acha que a mulher perde cabelo por causa da perda do estrogênio, né? Na verdade, não é bem isso. Quando ela diminui a produção de estrogênio, a testosterona que ela produz permanece. Então, é como se a gente tivesse um aumento da testosterona, e ela faz uma perda capilar por um padrão diferente, né? Chama-se alopécia feminina padrão androgenética. Bom, no homem, a gente tem esse aumento da conversão da testosterona nessa substância, pela substância que é pela enzima chamada 5-alfa-redutase. E na mulher, a gente vai ter níveis aumentados de testosterona e DHT normal.
Nesse caso, a 5-alfa-redutase não está envolvida, desde que não seja por ovário policístico. O ovário policístico, como eu falei para vocês, ele vai ter uma alteração muito grande dos hormônios androgênicos e podem desenvolver aí a alopecia androgenética. Uma desordem multigênica complexa, incluindo anormalidade no eixo hipotálamo-hipofisário, esteroidogênese e resistência insulínica. Altas concentrações de testosterona circulantes e de hidroxiprogesterona ocorrem em 60% a 80% e 20% a 25% das mulheres com síndrome de ovário policístico, tá? E só para que a gente veja, nessa condição, a gente tem aí modificações bem importantes dessa queda de cabelo nas mulheres por essas causas. Então, quando a gente fala do hormônio do ovário policístico, a gente vai ter uma queda capilar parecida com a queda capilar do homem, faltando cabelo na parte superior e parietal, e às vezes até a entrada fica igualzinha do homem nessa condição. Esse é o começo de um processo, né? E a evolução, se não for interrompida, vai se dar desse jeito. O cortisol também tem influência sobre o cabelo, e a gente tem aí níveis altos desse hormônio que estimulam indiretamente os hormônios masculinos e a inflamação. Quando o estresse é elevado, a alopecia androgenética pode piorar, levando também ao excesso da oleosidade no couro cabeludo. Para que servem essas informações todas, gente? Serve para que a gente possa fazer uma avaliação mais detalhada dos nossos pacientes, dos nossos clientes, para que a gente possa montar protocolos individuais, para que a gente faça a escolha dos produtos adequados, para que a gente tenha aí o uso adequado de equipamento e, em alguns casos, fazer o encaminhamento dos nossos pacientes ou clientes, porque a gente já está percebendo que tem coisas erradas, né? Mas é importante que a gente saiba que nem todo paciente que veio para a gente com determinadas síndromes hormonais vão ter indicação para reposição hormonal. Hoje não se faz reposição hormonal simplesmente por estética, tá? Não se deveria fazer, melhor dizendo, embora a gente encontre profissionais que estão trabalhando nessa linha de pensamento, mas a gente sabe que não tem segurança para isso, e isso não é muito bem visto, principalmente quando a gente fala pelos médicos, vamos dizer assim, com mais seriedade profissional. Poucas vezes esses pacientes vão ter indicação sem ter contraindicações ou efeitos colaterais. E já que a gente não vai ter reposição hormonal, como é que a gente pode driblar tudo isso? Todo mundo ouviu a gente falar aqui sobre a questão do sono, né? Precisa ter qualidade do sono para que a gente produza as substâncias necessárias que vão fazer essas funções. A gente viu também falar da atividade física, que tem interferência bem grande nos hormônios do crescimento e principalmente na melatonina. E a alimentação, que é um componente, para mim, mais do que importante para complementar o nosso tratamento. Tem mais? Tem. A gente pode pensar em determinadas substâncias que estão ao nosso alcance, sem nenhuma preocupação, e que a gente já sabe que também pode ter influência hormonal. Os óleos essenciais são um deles. Existem diversos trabalhos que falam sobre os óleos essenciais participando da modulação hormonal. E, de certa forma, ainda produzindo outras substâncias, como serotonina, endorfina, que vai diminuir o nível de estresse e, consequentemente, facilitar essa reorganização do nosso corpo. As técnicas manuais, e aí a Inês não pode deixar de falar na drenagem linfática manual nunca, né? A drenagem linfática manual, ela tem um efeito relaxante, calmante e principalmente o toque, que também tem ação sobre tudo isso que a gente falou. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre a questão do abraço, né? O abraço é capaz de produzir hormônio. Então, o que dirá as nossas técnicas manuais? A modeladora tem ação sobre a parte muscular, tem ação sobre fibras de colágeno e a gente consegue melhorar também a condição do nosso tecido. Equipamentos,
Existem diversos estudos que mostram alguns equipamentos nossos que podem também ter ação na produção de hormônios. E aí a gente fala principalmente hoje da plataforma vibratória, que é um dos equipamentos aí que é bastante estudado para isso, embora eu tenha lido algumas coisas controversas, mas vários artigos mostram produção de testosterona, produção de hormônio do crescimento, diminuição de cortisol. Então, é algo que a gente também pode estar pensando nisso. Há pouco tempo atrás, a UERJ fez um congresso aqui no Rio, que era um congresso sobre terapias vibracionais. E tudo que vibra tem possibilidade de ter esse tipo de ação dentro do nosso organismo, em maior ou menor grau, tá? E aí, quando a gente pensa em tudo que vibra, ondas de choque vibra, o nosso ultrassom vibra. São situações em que a gente pode estar aí se dotando de determinadas possibilidades para interferir em tudo isso. E a gente ainda pode falar de acupuntura, que é uma técnica que também faz parte do nosso rol de procedimentos e que também tem ação sobre várias condições dessas que a gente conversou aqui. Para finalizar, gente, eu digo para vocês que conhecimento não é aquilo que a gente sabe, mas é o que a gente faz com aquilo que a gente sabe. Não adianta a gente saber muita coisa e não fazer nada com aquilo, né? Então, que a gente possa usar todos esses nossos conhecimentos, conteúdos, para que a gente torne isso realmente palpável e que ele possa ter função. Legal?